Olá a todos, aqui estamos para a segunda sequência didática do 11º ano da disciplina de português, neste caso relativa ao romantismo e ao autor Almeida Garrett. Vamos então trabalhar a obra Frei Luís de Sousa, mas para iniciarmos esta sequência didática, vamos primeiro então apresentar o autor desta época literária e que é considerado o pai do romantismo português. Almeida Garrett foi então um dramaturgo, poeta, romancista, político. Foi ele o primeiro escritor em Portugal a cortar os laços com o classicismo e a passar para uma nova época e uma nova estética literária, neste caso, a estética romântica. O nome completo de Almeida Garrett é João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett. Nasce a 4 de fevereiro de 1799, no Porto, no seio de uma família burguesa. Em início do século XIX, parte para a Ilha Terceira por razões políticas, fugindo também à segunda invasão francesa, e em 1816 inscreve-se então na Faculdade de Leis em Coimbra. Em 1820 vai participar muito entusiasticamente na revolta liberal do Porto e vai assumir-se seguidor dos ideais liberais. Em 1823, a partir do golpe militar da Vila Francada, levado a cabo pelo rei Dom Miguel, Almeida Garrett se refugia primeiro em Inglaterra e depois em França, onde vai então escrever o célebre poema Camões, que vai dar início então a esta nova aventura do romantismo em Portugal. Entretanto, vai regressar a Portugal, integrado no exército liberal, e vai para a Ilha Terceira. Em 1832 participa então no desembarque do Mindelo pelas tropas liberais e a partir daqui vai então permanecer em Portugal. Os anos que se seguem são anos muito direcionados para a sua carreira política. É nomeado secretário da Comissão de Reforma Geral dos Estudos em 1833 e em 34 é nomeado cônsul-geral e encarregado de negócios na Bélgica. Em 1836 é responsável por várias reformas a nível das artes em Portugal, inclusive pela organização de uma inspeção geral dos teatros, pela construção do Teatro Dona Maria II e também pelo Conservatório Geral da Arte Dramática. Em 1841 ele demite todos os seus cargos públicos. Em 1843 ataca violentamente o governo cabralista e compara-o ao governo absolutista e apresenta pela primeira vez no Conservatório Nacional a peça Frei Luís de Sousa. Em 1851 é agraciado com o título de Visconde e Par do Reino. Em 52 é nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros e em 54 vai falecer em Lisboa a 9 de dezembro. Quanto à sua morte, o seu biógrafo escreve o seguinte: eram 6h25 da tarde de sábado, 9 de dezembro de 1854. Almeida Garrett foi então, ao longo da sua vida, um homem de várias facetas. Foi egocentrista, foi um dandy, foi estudante e contestatário, foi político, foi alguém muito dado ao prazer, foi um amante e defensor dos ideais liberais, foi um hábil orador, muito exuberante no que diz respeito aos seus próprios sentimentos, um poeta genial, perseguido muito também à semelhança de Camões. No geral, os seus ideais e as suas características podem resumir-se ao seguinte: era alguém que exaltava os valores nacionais e que procurava desesperadamente a liberdade, sendo essa uma das características também da época romântica. Fazia apologia de uma sociedade mais justa e mais livre, com um maior acesso à cultura, especificamente também para as classes mais baixas. Via a arte romântica como um espelho dos tempos modernos, mas fazendo também e preferencialmente um paralelo com o passado. E trabalhava-se muito na dicotomia razão-sentimento. Tem várias obras escritas, das quais se destacam o Retrato de Vênus, em 1821, o Poema Camões, em 1825, a Lírica de João Mínimo, em 1829, um Alto de Gil Vicente, em 1838, Frei Luís de Sousa, em 1843, juntamente também com o Romanceiro e o Cancioneiro Geral,
Flores sem fruto, de uma antologia de poemas de 1845, Viagens na minha terra, de 1846, Folhas caídas, de 1853. Este autor é um autor que introduziu o romantismo em Portugal. O romantismo é uma época literária muito específica, um movimento literário que vai ter o seu início em finais do século XVIII. Em Portugal vai então surgir apenas no século XIX. Esta época literária é marcada pelo desejo de evasão, pela sensibilidade extrema, pelo sentimentalismo exacerbado, pela imaginação. Vai ter a sua origem na Alemanha e em Inglaterra. Em Portugal, a nível cultural, vai surgir então em 1836 como uma escola. Vai-se começar com as traduções da novelística estrangeira, Voltaire, Walter Scott, Alexandre Dumas o Filho. Não podemos dissociar o romantismo português da Revolução Liberal de 1820 e das reformas institucionais dessa época. Vai ter como grandes poetas e escritores que vão ser os pais do romantismo português, Almeida Garrett por um lado e Alexandre Herculano por outro. Autores que defendiam os ideais liberais de alma e coração, estavam dedicados à reconstrução nacional da pátria através da literatura, sendo que o nacionalismo e o patriotismo eram especificamente característicos do romantismo em Portugal, especificamente devido à decadência e à humilhação que o país vivia na altura. Chora-se um passado grandioso, tem-se uma grande consciência nacional, quer-se restaurar também o teatro português, incentiva-se o jornalismo, a linguagem quer-se mais acessível, mais corrente, mais simples, mais direcionada para as pessoas de um estrato social inferior e que não têm tantos estudos. A política acaba por influenciar também a literatura, tendo em conta que estamos na altura da implementação do liberalismo, a abertura do país ao resto da Europa, vai-se abolir a censura, os meios de transporte, especialmente os ferroviários, vão então aproximar o país aos outros países da Europa. A nível social, vai-se implementar o gosto da moda estrangeira, aumenta a nova aristocracia, especialmente a burguesia, e dá-se então uma grande modificação a nível das classes sociais. Podemos dizer que em Portugal há três gerações de românticas. A primeira geração do romantismo em Portugal advém de uma grande instabilidade que havia ainda no país e que tem a ver com as guerras entre liberais e absolutistas. Podemos incluir nesta primeira geração de românticos Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Esta primeira geração começa em 1825 e vai até 1840. Uma segunda geração romântica que surge então de 1840 a 1860 e vai incluir Camilo Castelo Branco e Soares de Passos. Nesta segunda geração romântica, o exagero sentimental é visível, temos então a ideia da exacerbação dos sentimentos e está mais direcionada para o entretenimento. Já a terceira geração, que vai então de 1860 e vai terminar em 1870 já com um pezinho no realismo, portanto já será pré-realista, temos então Júlio Diniz e Antero de Quental, em que a temática deixa já de ser muito direcionada para a exacerbação dos sentimentos e vai então já incluir uma temática muito mais social. As características do romantismo em Portugal podem então ser as seguintes: direcionadas mais para a sensibilidade e para a imaginação, valor do particular e do individual, e daí também do egoísmo em vez do altruísmo, o subjetivo, o pessoal, o original é muito importante, portanto, estamos a entrar dentro daquilo que são as pessoas como indivíduos, daí que a melancolia, o abatimento, o exagero das sensações, da sensibilidade seja muito importante. Vai-se idealizar a mulher e o amor, dá-se valor ao mistério, ao sonho, à meditação, ao cristianismo. Vamos olhar para trás, para o nosso passado, vamos cultivar a Idade Média, o popular, o pitoresco, a paisagem, as superstições, o uso de uma adjetivação muito abundante, o uso intensivo de exclamações, de interrogações.
Sendo assim, podemos dizer então que as características serão o individualismo, a ânsia da liberdade, o nacionalismo, o interesse pela Idade Média, o locus horrendus e a natureza escura e sombria, a sacralização do amor, portanto, o amor sublimado, o mal du siècle, que é a melancolia, aquela tristeza interior, aquele suspirar. Obviamente que vai haver uma quebra relativamente à época literária anterior do classicismo. Podemos encontrar o romantismo não só na literatura, mas nas artes no geral e na sociedade em geral, como por exemplo na arquitetura, na pintura, na música. Em conclusão, podemos então dizer que o romantismo é uma época literária que vem quebrar com a época literária anterior, que era a época do classicismo, em que havia muito mais equilíbrio, virada muito mais para o raciocínio, muito mais virada para aquilo que era o recuperar da antiguidade clássica. O romantismo quer cortar precisamente com isso, portanto, vai impulsionar a criação de obras novas, vai dar valor à originalidade também, vai regressar ao passado, mas ao passado nacional, mais da Idade Média. Eu quero dizer que o nacionalismo e o patriotismo são também muito importantes para dar valor àquilo que é português. Nem todos os românticos escreviam para libertar a alma, muitos deles escreviam para relatar factos e a parte histórica é muito importante. O sonho, o devaneio, uma atitude muito emotiva, um tom melancólico são características então do romantismo em Portugal. No vídeo seguinte, vamos passar então a falar mais especificamente da obra que vamos dar e que é precisamente o Frei Luís de Sousa. Obrigada e até à próxima!